Olá, eu sou o Márcio Esquenato e está começando mais um programa Movimento em Pauta. Você já pediu aumento de salário na empresa onde trabalha? E qual foi a resposta? A maioria dos trabalhadores nem chega a pedir porque já imagina o que vai ouvir. E você sabe como funciona aquele aumento que todo ano chega até a sua folha de pagamento? E como estão em andamento as campanhas salariais de algumas categorias profissionais de Caxias? Quem vai nos falar sobre isso? Kleber Soares, diretor de comunicação do Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul, Silvio Frasson, presidente do Sindicato dos Comerciários de Caxias e Região. E no segundo bloco conversaremos também com Ângelo Biglia, secretário de Finanças do Sindicato dos Vigilantes. Silvio Frasson, Kleber Soares, sejam muito bem-vindos ao Movimento em Pauta. Kleber, alguma vez no início da tua vida profissional já chegou para o teu chefe, preciso de um aumento? Qual foi a resposta? Sempre que já aconteceu isso, com certeza, e sempre ficou para a gente, vamos ver, estamos avaliando, vamos ver para o mês seguinte, sempre nos meses seguintes, né? E sempre na expectativa de que vem, o trabalhador fica, às vezes tu até fica meio frustrado na expectativa de vem no mês que vem no mês seguinte e acaba não vindo. Da importância dessa questão do coletivo, não é, Silvio? De uma categoria se mobilizar e ir atrás em busca não só do aumento de salário, porque campanha salarial não é só isso, também são uma série de cláusulas. Mas como é que está em andamento a questão dos comerciários? Com certeza, eu acho que a negociação individual às vezes fica muito mais difícil também. E a questão da negociação coletiva é isso que os sindicatos procuram conseguir. É uma negociação difícil realmente, porque nunca é fácil negociar aumento de salário. Quem dá sempre acha que está dando muito e quem recebe, com certeza, sempre está recebendo muito menos do que merece. Nossa negociação, nós estamos entrando no período agora realmente de negociação, a nossa data base é julho, então nós estamos encaminhando agora a nossa pauta para os patrões e logo estaremos marcando novas reuniões para a negociação, mas ainda não temos nada ainda fechado. Mas fica entre 10% e 12%? A nossa pedida é em torno de 10% de aumento, até porque a inflação hoje está em torno de 5% do período de julho do ano passado a julho desse ano, em torno de 5%. Então a nossa pedida é 10%, um piso mínimo de R$ 950. Então essas são as primeiras pedidas. Além disso tem várias cláusulas, nosso dissídio hoje são em torno de 48 cláusulas que vêm em benefício aos trabalhadores. Então não é simplesmente o aumento salarial, são várias cláusulas importantes que às vezes o trabalhador não dá muito valor, porque só olha o aumento de salário. Mas tem cláusulas importantes, como auxílio creche, quinquênio, triênio, várias cláusulas importantes que vêm em benefício aos trabalhadores. Os metalúrgicos já definiram 10%, já tem data marcada para entregar essas reivindicações para os patrões. Como é que vai ser, Kleber? Nós entregamos a pauta dos trabalhadores para os patrões o dia 21 desse mês que passou. Aí logo após fizemos a apresentação do café da manhã, convidamos os veículos de comunicação que vocês estavam convidados, estiveram lá presentes, viram. Nós temos agendado já a primeira reunião para o dia 13, que às 14 horas a gente vai estar sentando pela primeira vez com eles agora nesse dissídio de 2012. Nessa reunião, vocês avaliam essa primeira negociação, é muito difícil já chegar a um acordo? É bem difícil. Normalmente é colocado dados econômicos, se discute, mas nunca se chegou a um índice em primeiras reuniões. Dificilmente nas primeiras reuniões nós já tenha números. A gente vai apresentar para eles, já entregamos, só discutindo, não é só o índice, né? Nós temos várias cláusulas, vários itens para discutir do DC, são 71 itens. O piso está em quanto mesmo? Que tá nós queremos melhorar o piso, nós queremos um piso de R$1.000 que nós estamos reivindicando para a nossa categoria. Hoje, né? o piso de um metalúrgico fica em 684 a 776. R$776. Tá. A gente já volta a conversar, nós vamos ver um pequeno histórico de como foram as lutas pelos direitos dos trabalhadores até hoje, desde o início da Revolução Social, e já voltamos para conversar sobre isso e as diferenças daquele período e agora como estão. A Revolução Industrial teve início no século XVIII na Inglaterra, com a mecanização dos sistemas de produção. Enquanto na Idade Média o artesanato era a forma de produzir mais utilizada, na Idade Moderna tudo mudou. E foi a Inglaterra o país que saiu na frente no processo. As fábricas
do início da Revolução Industrial não apresentavam o melhor dos ambientes. As condições eram precárias, com péssima iluminação, locais abafados e sujos. Os salários recebidos eram muito baixos e chegava-se a empregar mão de obra infantil. Os empregados chegavam a trabalhar até 18 horas por dia e estavam sujeitos a castigos físicos dos patrões. Não havia direitos trabalhistas como férias, 13º salário, auxílio-doença, descanso semanal remunerado ou qualquer outro benefício. Em muitas regiões da Europa, os trabalhadores se organizaram para lutar por melhores condições de trabalho. Os empregados das fábricas formaram as trade unions, espécie de sindicatos, com o objetivo de melhorar as condições de trabalho dos empregados. Houve desde movimentos mais violentos, conhecidos como quebradores de máquinas, que invadiam fábricas e destruíam seus equipamentos, até aqueles mais brandos na forma de atuação, optando por paralisações e negociações. Apesar da situação não ser tão precária como no início da Revolução Industrial, os trabalhadores de nossa época continuam se organizando na luta por mais direitos e para manter tudo que já foi conquistado. Bom, Kleber, a situação já foi bem pior, mas sempre tem pelo que lutar ainda, né? E também a questão, daqui a pouco, se não resgata essa história, as pessoas pensam que sempre foi dessa forma e a gente não... tá tudo tranquilo. É verdade, Márcio. Estou no movimento sindical não há muitos anos. O meu terceiro mandato na direção dos sindicatos metalúrgicos. Existe ainda uma grande dificuldade da gente conseguir organizar os movimentos. Não sei que no passado já foi muito mais difícil. A gente lendo a história sabe como que foi nos próprios arquivos que a gente tem, mas isso hoje a gente ainda encontra muita resistência por parte dos patrões para conseguir mobilizar a categoria. Ainda existe essa certa, digamos assim, a dificuldade da organização, principalmente dentro da fábrica. Hoje ela evoluiu muito. Os trabalhadores às vezes não entendem o porquê, a importância de participar disso. Às vezes não entende, mas já evoluiu muito isso, a consciência do trabalhador evoluiu muito nessa parte. Então, Silvio, se não houvessem esses movimentos lá atrás, estaríamos trabalhando, de repente, 18 horas por dia, crianças trabalhando, enfim, uma série de fatores que foram humanizando o trabalho, mas os movimentos sociais têm uma grande importância nisso. Eu vejo, claro, que a situação melhorou muito daquele período, mas ainda hoje nós temos muitas situações, até de trabalho escravo, até o próprio Congresso hoje está votando lei para proibir a questão do trabalho escravos. E a questão nossa, principalmente dos comerciários, a situação mais da carga horária. Eu acho que o trabalhador do comércio hoje o que mais reclama é a carga horária. Porque nós lutamos antigamente, até perdemos aqui em Caxias, foi aprovada a lei da livre iniciativa que permitiu abrir o horário do comércio a qualquer horário. Nós trabalhávamos antigamente até sábado, meio-dia, depois se negociava o sábado à tarde. Hoje não, hoje se abre todos os domingos, feriados. Eu te confesso que eu acho um pouco confuso, porque alguns estabelecimentos trabalham todos os domingos, todo feriado, final de semana. Outras lojas, elas fecham. Como é que funciona? É dividido por supermercado, loja? Como é que funciona? Como a lei da livre iniciativa permite quem quer abrir pode abrir, até porque hoje em dia os shoppings ainda têm algum retorno em abrir todos os finais de semana. Agora a loja de rua não tem esse retorno. E também, por negociações para trabalhar o domingo, as lojas têm que pagar um prêmio para o comerciário. Mas a nossa luta é interessante para tentar regulamentar essa questão do horário de trabalho aos domingos e feriados. Porque os trabalhadores, a carga horária está muito extenuante, não dá para nós aceitar mais dessa forma. E, além do mais, tem a própria banco de horas, que hoje na nossa categoria ainda existe essa questão de o trabalhador trabalhar, faz um monte de hora extra e fica lá no banco para tirar folga quando o patrão desejar ou quando ele precisar. Então nós entendemos o seguinte, quer que trabalhe, trabalha, agora vai receber então, porque o trabalhador o que tem? Ele vende sua mão de obra. E quer dinheiro, tu trabalha para receber o teu salário, para receber agora, tu trabalha para depois deixar tuas horas a mais que tu trabalhou, não ficar num banco de horas lá para quando puder tirar. Então nós somos contra, vamos lutar nessa campanha salarial, vamos lutar para acabar com a questão do banco de horas, é um dos pontos principais. E outro ponto principal é essa regulamentação do trabalho, tanto nos feriados quanto nos domingos.
E a questão do banco de horas para os metalúrgicos também, ela entra, entre outras questões, nas cláusulas sociais? Nós, na verdade, nós não temos banco de hora na nossa categoria. Nós não Acaba temos... acontecendo, às vezes, por... Às vezes acaba acontecendo, né? Mas quando chega o nosso conhecimento, a gente sempre toma providência, porque nós aqui não temos o banco de hora, é hora extra. Apesar de, como você falou no início do programa, no início se trabalhavam 16 horas, hoje ainda se trabalha. Se tu for ver, se trabalha, mas com hora extra, né? Então, a gente tem tentado... passar para o trabalhador que às vezes o dinheiro é importante, é interessante, ele trabalha, ele faz as suas horas extras, ele ganha na folha, mas às vezes acaba a saúde ficando prejudicada, né, Márcio? Tu vê o grande aumento do número de acidentes de trabalho e talvez seja por uma carga excessiva de horas extras dentro das fábricas. Existe uma limitação de horas extras também dentro das cláusulas, né? Existe 2 horas diárias e 4 horas no sábado. E, Kleber, falando em doenças, por que o dissídio dos metalúrgicos é no inverno, né? Pior para ficar resfriado? A gente não conseguiu, a gente até pensou um tempo atrás, até em haver trocar a época do dissídio, mas como é nessa data, enfrentamos, é frio, é complicado chegar numa porta de fábrica, às vezes tu chega de manhã, 6 horas numa porta de fábrica, o tempo tá bom e de repente de uma hora para outra aqui na nossa região começa a garoar, a chover, às vezes tem que interromper alguma assembleia, mas muitas assembleias já fizemos com chuva, inclusive, mas a categoria sempre esteve junto com nós acreditamos na categoria e ela sabe da importância desse momento que, como você falasse antes, né, o individual tu não consegue, tem que ser no coletivo para te conseguir ter um bom índice, um bom aumento para toda a categoria. Então o pessoal às vezes tem que ficar um pouquinho a mais lá na porta de fábrica, ouvindo como é que está o andamento da campanha, mesmo com o frio é importante, né? É necessário, Márcio, porque a mobilização e a organização existe do portão para fora, né? A gente sabe que do portão para dentro o trabalhador não tem muito como ele reivindicar. Então ali, aquele momento ali, a gente sempre pediu a colaboração dos trabalhadores, que é o importante hoje para a gente é sair dali com um bom índice, garantir algumas cláusulas que são importantes para a nossa categoria, porque tu sabe que vai passar provavelmente mais um ano que raras pessoas, raros trabalhadores vão conseguir um aumento individual. Então aquele ali é o momento mais importante e interessante. E aquela questão, o aumento é para todos, até aqueles que não gostam muito, aqueles que não participam, vão acabar se beneficiando do esforço coletivo. É verdade, o aumento, aquele que quer ficar na Assembleia ou não quer, mas na hora que o índice vem, que as cláusulas, que a gente consegue negociar boas cláusulas para a categoria, é todo mundo. Envolve todos os trabalhadores, não é indiferente daquele que trabalha no piso da fábrica ou no escritório. O aumento do dissídio, o nosso índice é para toda a categoria, por isso a gente sempre pede a colaboração de todos os trabalhadores. Silvio, nos comerciários é um pouquinho diferente, né? Vocês não vão na porta das lojas, dos estabelecimentos para passar as informações, é outra estratégia. Normalmente até tem algumas empresas que as empresas não permitem a entrada, mas na maioria delas nós entramos e conversamos com os trabalhadores. É outro tipo de trabalho do que os metalúrgicos fazem, até porque a própria classe dos metalúrgicos é outra, eles têm outra consciência. Eu acho que o trabalhador ainda no comércio tem um pouco mais de dificuldade de participar, até pelas situações do dia a dia, tá? A empresa é menor, então fica mais difícil a questão da participação. Mas é isso, a consciência do trabalhador, eu acho que ele vai adquirindo pouco a pouco. Ele vai vendo que só se mobilizando e tendo um sindicato forte, um sindicato que faça o seu trabalho mesmo, que ele vai conseguir melhores condições de trabalho. Porque não adianta nós achar que nós vamos conseguir resolver os problemas individuais. Nós não vamos conseguir isso. Eu acho que é com o sindicato trabalhando, com a categoria unida, é que nós vamos conseguir melhorar a nossa situação. Silvio, eu vou agradecer a tua presença aqui nesse primeiro bloco do programa. Só para a gente deixar, então, quem quiser mais informações, tem o site sindicomerciarios.com, que daí tem todas as informações, o andamento da campanha salarial, galeria de fotos, dissídios,
É isso? Então, eu primeiro quero agradecer também a presença e convidar todo o comerciário a se informar, tem o site aí, nós temos o nosso boletim que sai mensalmente também. E agora na campanha nós devemos intensificar informações para ver como estão as negociações e a participação do comerciário. É como nós estamos dizendo, sem participação não se conquista nada. Nós precisamos que o trabalhador participe, se conscientize, reclame se tiver que reclamar, mas nós precisamos que esteja junto com o sindicato, porque a diretoria sozinha não consegue muita coisa. Nós precisamos que a participação do comerciário faça ouvir, que os patrões ouçam o que o comerciário está sentindo no dia a dia. Muito obrigado, então. Obrigado, Silvio Fração, presidente do Sindicato dos Comerciários. No próximo bloco, vamos fazer um passeio pelo site do Sindicato dos Metalúrgicos e conversaremos também com Ângelo Biglia, diretor de Finanças do Sindicato dos Vigilantes. Só um minutinho e já voltamos. A Prefeitura de Caxias obteve mais uma grande conquista para nossa cidade. Caxias atingiu o menor índice de mortalidade infantil de sua história, tornando-se exemplo e referência no Brasil. Um avanço que só foi possível devido a ações fortes da Prefeitura, como a implantação de importantes programas na área da saúde, a expansão do saneamento básico e as melhorias da habitação para as pessoas de baixa renda. Prefeitura de Caxias é o nascimento de um novo tempo, com muito mais saúde. O Sindicato dos Metalúrgicos apresenta Minuto Metalúrgico. Além do índice de 10% de reajuste, na campanha salarial deste ano, o sindicato vai priorizar a luta pela valorização dos pisos da categoria, que estão muito defasados. O salário base hoje é um dos mais baixos, R$ 684,20 nas empresas com até 50 empregados e de R$ 776,60 nas empresas com mais de 50 trabalhadores. Uma das principais lutas dos metalúrgicos nessa campanha salarial é pela valorização do piso. Por isso queremos um piso de R$1.000. Os metalúrgicos são os responsáveis pela qualidade da produção e por gerar a riqueza na região e do país. Nosso trabalho tem que ser valorizado. Outras reivindicações são a redução da jornada de trabalho, transporte subsidiado, estabilidade em caso de acidente de trabalho e equiparação salarial. Sindicato dos Metalúrgicos, nossa classe fazendo história. Esgoto tratado significa mais saúde e qualidade de vida para a população. Caxias, com as obras do SAMAI, terá ainda este ano mais de 80% do esgoto tratado, além de começar a eliminar a poluição dos arroios Tega, Pinhal, Belo, Samoara e Pena Branca. Com esse investimento superior a R$120 milhões, a cidade também cresce como destaque no IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, Prefeitura de Caxias e SAMAI, saneamento, saúde, qualidade de vida. De volta com o programa Movimento em Pauta. Hoje conversando sobre como funciona uma campanha salarial. E agora conosco, Ângelo Biglia, diretor de Finanças do Sindicato dos Vigilantes de Caxias do Sul. Seja muito bem-vindo ao programa, Ângelo. Obrigado, Márcio, pelo convite. E vamos tentar esclarecer o pessoal aí de como funciona e esclarecer algumas dúvidas que venham a ter. Quantos vigilantes o sindicato representa hoje? Hoje, na nossa região de atuação, mais ou menos 3.500 vigilantes. E vocês realizaram nas últimas umas 2 semanas uma bela manifestação. O pessoal ouviu fogos, apitos. O que estava acontecendo ali? Assim, mais do que nunca o trabalhador veio, está participando e, assim, tem que parabenizar o trabalhador que aderiu, porque o trabalhador parado, ele não tem essa iniciativa e não dá para sentir o poder que o trabalhador tem numa negociação. Quanto mais aderir a um movimento, mais tiver numa manifestação, é melhor para o pessoal mostrar para o patrão que é o trabalhador que quer aumento. E, na realidade, isso veio mostrar não só a nível de Caxias, porque foi televisionado isso e mostrado a nível de Brasil. Um movimento que, olha, ficou na história do trabalhador. Vocês estavam reivindicando quanto de reajuste, que mais condições de trabalho? Assim, a pedida inicial a gente estava pedindo em 15%, tá? Só que o que acontece? A proposta da patronal foi bem abaixo disso, então não teve nenhuma outra negociação para melhorar esse índice. E o trabalhador não quer aquele aumento mais baixo. Hoje, o que o trabalhador merece, e hoje com a situação financeira como está, o aumento tem que ser melhor do que é oferecido pelo patrão. Ele pode abrir a mão e oferecer um pouco mais para o trabalhador. Ângelo, enquanto a gente conversa aqui, vamos ver umas imagens da cobertura da TV Caxias de alguns eventos, greve dos bancários.
Teve outras categorias que fizeram suas manifestações. Kleber, são quase 50 mil metalúrgicos na região de atuação do... Em torno de 50 mil trabalhadores na base que a gente atua aqui em Caxias do Sul e região. Então aqui algumas categorias representativas da sociedade caxiense. Na sociedade, os Correios também fizeram manifestação não faz muito tempo, pedindo melhores salários, condições de trabalho. Jornada de trabalho de 6 horas. Como é que está a questão da jornada de trabalho para o vigilante? A jornada de trabalho do vigilante, ela não altera pelo sentido da gente ter hoje as 44 horas semanais, tá? Só o que acontece? O vigilante tem uma carga superior de horas, até para cobrir número de trabalhadores, cobrir o efetivo de trabalho. Hoje os postos de trabalho são divididos em 2 turnos praticamente, e não como em outras categorias que tem até 3 turnos ou mais. Então, assim, a nossa categoria, ela tem uma jornada de trabalho mais puxada. E como é uma função onde tem o estresse psicológico, o trabalhador tem que estar atento a tudo que ocorre, ao perigo que vem ao redor, então é uma situação estressante. Então, assim, um trabalhador bem remunerado... Aqui umas imagens da Sim, esse é o pessoal, a manifestação foi feita na rua. Então o pessoal tem que ser bem remunerado, a questão das horas. Quanto melhor remunerado o trabalhador, melhor ele vai prestar o serviço, porque ele vai estar mais contente, né? A gente viu antes também ali, Kleber, imagens em algumas fábricas. Umas fábricas têm adesão melhores que outras, né? O pessoal participa mais, entende mais. Como é que tu avalia isso? Eu percebo o seguinte, Márcio. Hoje, as fábricas onde tu tem um trabalho mais efetivo dentro da fábrica, empresas, principalmente onde tem diretores do sindicato que atuam dentro das fábricas, o trabalhador já tem uma consciência maior e está bem mais informado do dia a dia, do sindicato. E claro, como a nossa categoria é grande, tem algumas fábricas um pouco menores que às vezes a gente não tem perna ainda para alcançar, para estar entregando mensalmente o informativo, o material mais específico daquela fábrica. A gente às vezes não consegue chegar em toda ainda a categoria. Então, claro, tem algumas empresas que tu tem essa dificuldade de ainda hoje, às vezes precisa chegar, ainda tu tem que saber como tu chega ainda para conversar com o trabalhador. Não tem muitas, assim, o sindicato ainda não tem muita inserção às vezes naquela fábrica, as empresas menores, principalmente as empresas mais pequenas, né? O trabalhador tem medo de ser demitido. Tem medo de ser demitido, sofrer alguma represália. Falando nisso, nesse período de dissídio, tem a database, não pode ser demitido, tem um período para isso? Isso, tem o período, já passou esse período, foi no mês de abril, que não poderia ser demitido, né? Agora, em tese, tem a multa, né? As rescisões que estão sendo feitas nesse período, após definir o índice do dissídio, é colocado em cima da sua rescisão o valor que nós conseguirmos alcançar, né? Certo. Quero dizer também, Márcio, que é importante que hoje o sindicato ele se preocupa não só com a nossa categoria, como toda a sociedade, né? A gente ali fez o café da manhã dia 23, a gente convidou todos os veículos de comunicação, convidamos autoridades da cidade para saber como que o sindicato trabalha. Às vezes a gente está fazendo algum movimento em porta de fábrica ou às vezes na rua mesmo, e a sociedade não sabe o que está acontecendo. Então a gente ali já passa para todos os veículos de comunicação, a gente hoje consegue dialogar com a sociedade, falar da importância do metalúrgico. Hoje o que a gente consegue, o índice que nós conseguimos, ele é importante porque ele movimenta toda a sociedade, a cidade, o metalúrgico. Hoje o trabalhador ele não consegue guardar dinheiro na poupança ou para viajar para o exterior. Hoje o que ele ganha, ele gasta na cidade, ele gasta na loja, no supermercado, no açougue do bairro. Então movimenta toda uma sociedade. Por isso é interessante, a gente pede sempre o apoio da sociedade também, Márcio, nesse sentido. O índice dos metalúrgicos acaba sendo referência para outras categorias até, não é? Sim, sim. Hoje, quase todas as categorias estão defasadas. A inflação, a movimentação financeira hoje para o trabalhador, o salário dele praticamente, como o colega falou, ele fica no mercado. Hoje são despesas de aluguel,
escola dos filhos, então o salário se perde nisso aí. O percentual que ele poderia ter a mais, que ele iria investir em alguma outra coisa para ele ou no lazer dele, fica perdido nesse meio, porque hoje com a inflação o salário não dá conta de suprir todas as necessidades. Por isso que a gente vem a reivindicar um aumento melhor. E com a participação de todos os trabalhadores, como estão aderindo, isso é um caminho mais fácil. O trabalhador consciente é o trabalhador mais fácil da gente conseguir negociar o aumento. Estava conversando, antes de começar a gravar, o salário mínimo deveria ser de R$ 2.383. Mas e aí, tu estava conversando sobre a definição, como é que se define essas necessidades básicas, a cesta básica, essa? Hoje a gente tem uma cesta básica que é com produtos selecionados lá de menor valor e que eu acho que a maioria não conhece, ninguém se ateve ao nome da marca que está selecionado lá. Tem certos valores que eles colocam como um mínimo, mas em certas regiões tu não encontra nem a determinada marca que eles analisaram e outros meios também, né? Para tu achar esse produto aí. Hoje tu vai no mercado, se tu conseguir fazer a compra dos mesmos itens com o que tu encontra no mercado pelo aquele valor divulgado, isso é incrível tu conseguir isso. O padrão de vida de Caxias também, às vezes, do próprio metalúrgico, que ele tem um bom padrão de vida, mas também com base em muita reivindicação, porque se deixar cair... É verdade, Márcio. Se tu for ver hoje Caxias, o nosso padrão da nossa cidade é um padrão, pode ser assim, de médio a alto, e o trabalhador metalúrgico hoje, se tu for ver, tem muitas empresas ainda hoje que pagam o piso, um pouquinho mais que o piso da categoria, em torno de R$800, tem muitas empresas pagando. E aí vem os descontos? Aí tu imagina, uma mãe, nós temos empresas que bastante mulheres trabalham, tem que deixar o filho na escolinha, na creche. Hoje, dificilmente tu conseguir uma escolinha por mês de R$400. Aí tu tem não só a questão da cesta básica, como o colega falou, a questão da água, da luz, muitos do aluguel, muita gente de fora que vem para Caxias em busca de emprego. Aí, se tu for analisar assim, praticamente o teu salário hoje se gasta mais que 50% só na escola do filho, para deixar ele, ter com quem deixar ele. Por isso que uma das cláusulas que o sindicato briga muito é o auxílio creche. O auxílio creche, uma ajuda ao auxílio creche. Todo ano tentam ampliar. A gente sempre tenta ampliar, sempre está tentando ampliar, melhorar, porque o número de mulheres no mercado de trabalho hoje vem aumentando muito. Isso é interessante, é importante, é bom, mas tem que não só aumentar o número de mulheres no mercado de trabalho, como o salário dela também. A gente tem uma das pautas que é igualar o salário da mulher e do homem dentro da fábrica. Ainda tem fábricas que fazem essa diferença. Ainda existe essa diferença. Como no início da Revolução Industrial, quando crianças e mulheres ganhavam menos, trabalhavam a mesma coisa. Com certeza, nós queremos hoje o trabalho igual, o salário igual para homens e mulheres. Kleber, vamos dar uma olhadinha no site do sindicato? O que tu destaca aqui? Todo tipo de informação que o trabalhador, que o metalúrgico precisa, as últimas notícias. A gente tem um site atualizado todos os dias e eu sempre quando converso com os trabalhadores, sempre está buscando a informação. Às vezes chega em casa, dá tempo de dar uma olhadinha no final da tarde, quando chega do trabalho. Muitos não recebem o informativo na mão, na porta da fábrica, mas o jornal 12 de fevereiro. O nosso jornal metalúrgico. Ele é mensal? É mensal. Ele pode estar vindo buscar pelo site as informações, tem ali o site. Nós temos no nosso site diversos os nossos atendimentos que o sindicato hoje oferece ao sócio. Isso é interessante. Nós temos o Face, que o pessoal pode conversar com nós pelo Facebook. Desde marcação de consulta, horários de médicos. Consulta, horário de médico. Aqui, tem uma seção que é interessante chamada Chão de Fábrica. Chão de Fábrica, onde o trabalhador ele pode aqui pelo Chão de Fábrica, Márcio, ele pode fazer denúncia para nós, ele pode fazer crítica para nós, dar sugestões para nós. A gente está sempre atualizando, sempre respondendo. Assim que chega ao nosso conhecimento, nós já estamos... Tem a opção aqui para aparecer como anônimo. Anônimo. Não precisa se identificar. Vocês vão investigar o que está acontecendo, questão de assédio moral, salário... Veio a denúncia para nós, a gente, toda vez que chega a denúncia, a gente já vai ver, acompanha, vê o que está acontecendo e já está informando o trabalhador. O mesmo dia que a gente recebe a denúncia, a gente vê na empresa o que está acontecendo e já está informando o trabalhador.
A questão é, os metalúrgicos têm toda uma estrutura, uma categoria com 50 mil trabalhadores aqui, e os sindicatos pequenos encontram um pouquinho de dificuldade, mas a importância da comunicação também. Sim, sim. Hoje a gente também tem a comunicação feita pelo site do sindicato também, onde ali a gente pode tirar umas dúvidas principais, tem os dissídios, informações, a gente procura botar sobre as negociações também, então esclarecer o trabalhador por ali também. Só hoje a maior fonte de informação para o trabalhador, além do site, é o atendimento direto na sede do sindicato, ou os diretores que estão espalhados aí pelos postos de serviços, né? Onde se esclarece a dúvida do trabalhador e procurar orientar ele o melhor possível para esclarecer isso. Mas se alguém quiser fazer uma denúncia também, como no chão de fábrica dos metalúrgicos, entra ali www.sinvcxs.com.br. Isso. Daí tem vários links e tu pode ver a questão do dissídio também. Dos metalúrgicos também dá para todo ano colocar Sim, nova... a gente tem acho que dos últimos 10 anos, se não me engano, aí a gente tem todo um link onde diz dissídios, que tu vê todo o percentual que a gente ganhou cada ano, né, Márcio? Nós temos também, estava falando do nosso site, né, Márcio? A gente tem o Minuto Metalúrgico também, que é interessante para o que é exibido aqui também na TV Caxias. Isso, que é exibido no sábado, passe no sábado também, e dizer da importância também do trabalhador, ele participar da vida do sindicato, ele está sempre passando no sindicato, atrás de informações, liga para nós. Eu quero também aqui convidar a todos que o dia 23 nós temos a assembleia, nós vamos ter 3 reuniões de negociações. Dia 13, 18 e 21 são as negociações com o patronal. E e aí agora, o dia 23, nós temos a assembleia para nós passar para a categoria decidir qual o rumo que nós vamos tomar. Se vamos fechar o dia 23 ou se vai dar seguimento, quem decide isso é a Assembleia Geral, com a categoria que vai... Então a categoria está convocada. A categoria está convocada, estou convocando a categoria para o dia 23, às 9h30, no Sindicato dos Metalúrgicos. Vamos lembrar também que ano que vem, 80 anos do Sindicato dos Metalúrgicos. Vai ter uma programação especial, com certeza. 80 anos do Sindicato dos Metalúrgicos vão ter uma programação especial. Eu estou aqui com o material dos 70 anos. Comemoração, provavelmente vai ter outro contando toda a história. É muito interessante esse material que tem lá no sindicato. Já estamos trabalhando em cima para o ano que vem, os 80 anos dos Sindicatos Metalúrgicos. Tá, então muito obrigado pela tua participação, Kleber. Obrigado a você, Márcio, e obrigado a todos os telespectadores aí do Movimento em Pauta. Obrigado, então, Ângelo, também pela tua participação. Um último recado rápido. Muito obrigado pelo convite. Eu queria agradecer aos trabalhadores e, de novo, aos trabalhadores para que se unam ao sindicato, porque o sindicato, junto com o trabalhador, vai ter uma negociação melhor, vai ter uma negociação mais forte e o patrão vai ver para quem é que vai vir o aumento. Muito bem, então. Agradeço novamente a presença dos dois. E no próximo programa vamos falar sobre educação. E você pode enviar sugestões através do e-mail movimentoempauta@tvcaxias.com.br ou em nossa página no Facebook ou em nosso canal no YouTube. Movimento em Pauta, toda segunda-feira às 21h30, com reprise na quinta-feira às 21h. Obrigado pela companhia e até a próxima semana.